Não se esqueça de se inscrever no canal Conexão Divina, mais perto de Deus, mais perto de você, e deixar o seu like. Assim você nos ajuda a espalhar a palavra e a manter essa conexão viva com Deus. E se eu te dissesse que existe uma frase de Jesus que pode definir completamente o destino de uma pessoa? Uma frase forte, direta e que muita gente prefere ignorar. No Evangelho de hoje, Jesus diz algo que causa desconforto. Vós morrereis nos vossos pecados. É pesado, é sério e não foi dito para qualquer pessoa. Foi dito para pessoas religiosas, pessoas que achavam que estavam no caminho certo, mas estavam completamente enganadas. E aqui está o mais assustador. Isso pode estar acontecendo hoje com muita gente. Talvez até com quem está assistindo esse vídeo. Hoje você vai entender o que Jesus quis dizer com essa frase, por que algumas pessoas não conseguem entender a verdade e qual é o erro espiritual que pode afastar alguém de Deus sem perceber. Mas presta atenção até o final, porque a última parte desse evangelho revela o único caminho para não cair nesse erro. O maior perigo espiritual: achar que está certo e estar longe de Deus. O Evangelho começa com Jesus dizendo: Eu vou embora e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Essa frase é um alerta, não é apenas uma fala simbólica, é um aviso direto. Jesus está mostrando que existe um risco real: viver a vida inteira e, mesmo assim, não encontrar o caminho verdadeiro. Os judeus não entendem e começam a questionar: será que ele vai se matar? Eles interpretam tudo de forma superficial. E aqui está o primeiro erro espiritual: ouvir Jesus, mas não compreender o que ele quer dizer. Quantas pessoas hoje fazem isso? Escutam a palavra, assistem vídeos, frequentam igreja, mas não permitem que a mensagem entre profundamente. Jesus continua: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Essa frase revela algo muito forte. Existem duas formas de viver: uma focada apenas nas coisas do mundo, outra conectada com Deus. E muitas vezes, o maior problema não é o erro visível, mas a mentalidade. Pessoas que vivem apenas pelo que veem, pelo que sentem, pelo que é imediato, e não conseguem enxergar o espiritual. Jesus então reforça: se não acreditardes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aqui está o ponto central. Não é apenas acreditar que Deus existe, é reconhecer quem Jesus realmente é. E isso muda tudo, porque sem esse reconhecimento, a pessoa pode até parecer religiosa, mas está desconectada da verdade. E os ouvintes continuam sem entender. Perguntam: quem és tu? Essa pergunta parece simples, mas revela uma distância espiritual enorme. Eles estavam diante de Jesus e mesmo assim não sabiam quem ele era. E talvez isso também aconteça hoje. Pessoas que falam de Deus, mas não conhecem verdadeiramente. Pessoas que seguem religião, mas não vivem relacionamento. E isso nos leva ao momento mais profundo desse evangelho: a revelação que muda tudo e por que nem todos conseguem enxergar. Jesus então diz algo decisivo: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Ele está falando da cruz, do momento em que seria crucificado, ou seja, a maior revelação viria através do sofrimento. E isso quebra completamente a lógica humana, porque normalmente pensamos que Deus se revela na vitória, mas aqui Jesus mostra: ele se revela também na dor, na entrega, no sacrifício. E talvez isso explique por que muitas pessoas não conseguem entender Deus, porque esperam um Deus que resolve tudo rápido, evita sofrimento, segue a lógica humana. Mas Jesus revela um caminho diferente. E então ele diz algo muito importante: eu nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ou seja,
Jesus não estava agindo por conta própria, ele estava completamente alinhado com Deus. E aqui está uma chave espiritual poderosa. Quanto mais alinhado com Deus, mais clareza você tem. Mas quem está desconectado não consegue entender. Jesus continua: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho. Essa frase revela segurança. Mesmo sendo questionado, rejeitado, incompreendido, Jesus sabia quem estava com ele. E talvez você precise ouvir isso hoje. Mesmo quando ninguém entende você, Deus continua com você. Mesmo quando as pessoas duvidam, Deus continua presente. E então o Evangelho termina com algo interessante. Muitos acreditaram nele. Ou seja, nem todos rejeitaram. Alguns entenderam, alguns abriram o coração, alguns aceitaram a verdade. E isso mostra algo importante. A decisão é individual. Diante da mesma mensagem, alguns acreditam, outros resistem. E isso continua acontecendo hoje. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Se Jesus estivesse falando diretamente com você hoje, você estaria disposto a ouvir de verdade? Ou apenas escutaria, sem mudar nada? Porque o maior risco não é errar, é continuar no erro, achando que está tudo bem. O Evangelho de hoje não é apenas uma reflexão, é um alerta, um chamado, uma oportunidade. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários: eu quero viver a verdade. Eu quero orar por você. E se você deseja fortalecer sua fé todos os dias, se inscreva no canal Conexão Divina. Aqui a palavra de Deus não é apenas explicada, ela confronta, transforma e direciona. E nunca esqueça, conhecer Jesus de verdade é o que define o seu caminho. Que Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal Conexão Divina, mais perto de Deus, mais perto de você, e deixar o seu like. Assim você nos ajuda a espalhar a palavra e a manter essa conexão viva com Deus.